Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos e evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Amado irmão, vamos? Marido, amém, glória a Deus. Qual o nome de vocês? Garância José, amém. E o seu nome? Amém. Inocência? Mateus, evangelista. Aqui é a casa? Dá licença, a gente pode entrar? Pastor? Posso entrar? Vamos ligar na casa do nosso amigo Fabito. Glória a Deus. Essa é a casa. E a cozinha. Então a brasa, né? Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó: se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16, 11 diz assim: na presença de Deus há plenitude de alegria. Fala aí. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para sua família, para seus parentes, para seus amigos, todo o teu círculo de relacionamento. Todos vocês estejam debaixo da graça e da paz do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar com a gente até o final do programa O Evangelista, aqui na TV Meteoro, hoje, quinta-feira. Muito obrigado por estar com a gente aqui. E aonde você estiver, eu quero pedir a você, compartilhe o nosso programa, porque nós temos o objetivo de fazer discípulos e evangelizar as nações através da internet, aqui juntinho com a TV Meteoro. Eu quero dizer a você também que o nosso programa, nós temos o nosso versículo de ouro. Pega uma canetinha, pega um pedacinho de papel, anote depois também na sua Bíblia, vai lá e faz um círculo, anote o versículo de ouro do programa O Evangelista, que tem a direção e a apresentação do seu amigo pastor Roberto Alecrim. O Senhor Jesus deu esta palavra, Mateus capítulo 24, verso 14, que é o nosso versículo de ouro, que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, saiba com toda certeza, o evangelho será pregado em todas as nações. Vai alcançar todas as gentes do mundo inteiro. É palavra do Senhor Jesus. Sendo palavra do Senhor Jesus, ela vai se cumprir. O evangelho tem que ser pregado, e para tanto o Senhor manda que nós, seus discípulos, possamos rogar ao Pai para que Ele mande ceifeiros. Porque Ele disse: a seara é grande e poucos os ceifeiros. Hoje, ano de 2022, nós ainda temos nações que não foram alcançadas ainda com a mensagem do Evangelho. Mas o programa O Evangelista é um esforço do pastor Alecrim e os nossos convidados. Hoje nós temos a presença do pastor Gilmar, a pastora Eliane. É o nosso esforço para levar o Evangelho às nações e fazer discípulos sempre debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, levando o Evangelho do Reino, pregando o Evangelho do Reino, levando esse Evangelho de poder e de graça, que salva, que transforma, que liberta e que opera maravilhas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, além do versículo de ouro, que nós temos esse como nosso lema para o Ministério Paixão pelas Almas, nós também temos o nosso momento de intercessão.
Já está com a gente aqui na transmissão o pastor Gilmar e a sua esposa, a pastora Eliane. Eles vão se auto-apresentar e depois a pastora Eliane vai estar orando pelas nações. Eu já vou passar a palavra para eles. Eles vão conduzir daqui por diante e vão devolver a palavra. O Paulo vai estar assumindo às 20 horas e 55 minutos. Combinado, meu pastor Gilmar, pastor Eliane? Amém. A paz do Senhor a todos, né? Boa noite. Eu sou o pastor Gilmar, da Missão Filadélfia da Aliança, com a minha esposa. Eu sou a pastora Eliane. Nós pastoreamos juntos aqui em São José dos Pinhais, a igreja missionária, né? Igreja Missão Filadélfia da Aliança. Temos um trabalho já há alguns anos, né, na cidade, algumas experiências com Deus. E nós queremos poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem realizado através dessa obra. Muito bem, isso vai acontecer. Eu passei a responsabilidade para a pastora Eliana, estar fazendo o clamor pelas nações. Nós temos o nosso GeoAtlas, onde nós temos aqui país e as bandeiras de cada um desses países. Hoje estaremos orando pela letra C, e ela já tem ali a relação. Ela vai estar levantando um clamor. O céu vai se abrir, o chão vai tremer. E a partir da oração, o pastor Gilmar e a pastora Eliane comandam e só retornam para o Paulo às 20h55. O Senhor está acompanhando tudo aqui. Querido Pai, nós queremos nesse momento, Pai, interceder, Senhor, pelas nações com a inicial da letra C, Pai. Senhor, nós sabemos que o mundo tem passado por turbulências, por tribulações, mas Tu és um Deus que visita os de perto e os de longe, Pai. Senhor, começa a alcançar, Senhor, a Croácia. Começa a alcançar, Senhor, a Costa Rica. Senhor, alcança, Senhor, Costa do Marfim, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Pai. Cuba, visita, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amados que estão ali naquele país, Senhor, aonde muitas das vezes a iniquidade tem imperado, Senhor. Visita Cabo Verde, papai. Visita Camarões, Camboja, Canadá, o Cazaquistão, Catar, Chade, o Chile, papai. Vai visitando, Senhor, esses países, Senhor, esses lugares onde necessitam da Tua presença. E é somente através do Teu Espírito Santo, Pai. Vai entrando no Chile, Pai, com a Tua mão poderosa. Entra, Senhor, no Congo, em Comores, Senhor, na Colômbia, Singapura, Senhor, e Chipre, papai. Nós Te apresentamos essas nações, Senhor, nesta noite, para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que o Senhor possa alcançar, Senhor, essas vidas, Pai, que necessitam de Ti, da Tua presença, de conhecer o Teu nome, Senhor. Envia ceifeiros, envia, Senhor, obreiros que possam declarar o Teu nome nesses lugares, Pai. Nós te agradecemos, louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, oh, outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir Teu toque, por Tua bondade, se Deus no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu Te amo, me derramar
preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Adore. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és bondoso. Me derramar, dizer que te trouxe o nosso coração em falar sobre os tempos que estamos vivendo e que o Senhor tem vitória para nós, vencendo em tempos difíceis. É baseado pela palavra de Deus com o profeta Isaías, no capítulo 6, aonde o versículo 8, que diz assim: depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes de ele falar, eis-me aqui, envia-me a mim, ele teve uma grande experiência com Deus, quando no começo do capítulo ele começa trazendo uma declaração que ele tem uma visão de Deus, bem nos dias, no ano que morreu um rei muito querido dele, né, o rei Uzias. Ali, quando aquele rei, que era muito amigo dele, morreu, houve um grande aquebrantamento de coração, e ali é o que atrai o coração de Deus, um coração aquebrantado, e ele conseguiu ter essa experiência com Deus naqueles dias difíceis, e grandes foram as vitórias através da vida dele, que foi o maior profeta messiânico, profetizando sobre o Messias, a vida do Messias, o Salvador que todos nós precisamos. Então, ali, naquela experiência com Deus, ele, olhando para Deus, se reconheceu que ainda faltava algo nele, que ele precisava de uma purificação, de arrependimento. Naquele momento, ele se arrepende. Ele declara que ele tinha lábios impuros, estava no meio de um povo de impuro lábio. Mas, pela misericórdia do Senhor, quando nós nos reconhecemos, ali, profeticamente, o Senhor dá a visão que se pega um anjo pega com uma tenaz, uma brasa viva do altar, toca o rei, toca o profeta Isaías, e ele é purificado, simbolizando que hoje essa brasa viva do altar, o sangue de Jesus por nós, que nos purifica de todo o pecado. Então, vou estar passando para a pastora Eliane, trazendo sobre esses dias também. Amém, amém. Nós percebemos que o rei Uzias, ele era o 10º rei de Judá, e ele havia morrido. Então, Isaías, ele ficou completamente desestabilizado. E a gente percebe que quando acontece algo que nos desestabiliza, o nosso emocional, a nossa alma, fica muito mal. E nós temos vivido esse tempo nos dias de hoje, onde é um tempo de desestabilização. E o Isaías passou por isso, o profeta passou exatamente por isso. E aí, exatamente nesse momento de instabilidade, vem a incerteza, e é onde vem a dúvida. E é exatamente nesse momento onde Deus quer se revelar a Isaías, onde Deus vem com uma visão e traz uma visão profética,
diante dos olhos dele, ele começa a ver e entender o sobrenatural de Deus. Quando aquele anjo vem com uma tenaz e pega lá a brasa viva, a tenaz é como se fosse uma pinça, e ele pega aquela brasa viva do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías, ele começa a simbolizar exatamente a purificação que ele precisa. E ele foi muito sincero, e eu sempre coloco que quando nós somos sinceros diante do nosso Deus, ele entra com a provisão. E tudo que Deus queria fazer naquele momento era redirecionar o olhar de Isaías e dizer para Isaías: o rei Uzias morreu, mas eu estou num alto e sublime trono. Eu estou vivo e reino eternamente. E é exatamente o que Deus quer dizer para mim e para você nos dias de hoje. Eu estou aqui, eu, o próprio Deus, eu estou aqui do seu lado. A instabilidade está acontecendo no mundo, mas eu continuo num alto e sublime trono. E aí a gente percebe que Isaías começa a entender que realmente ele precisava de um renovo do céu. E quando ele fala, eu tenho lábios impuros, ali ele demonstra exatamente o quanto ele estava sendo sincero. E quanto de nós não conseguimos lidar com a sinceridade, não conseguimos liberar essa palavra. Sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados a olhar defeitos em nós mesmos. Nós apontamos o defeito do outro, mas não conseguimos enxergar o defeito em nós mesmos. E eu te convido a nessa noite olhar para você e diante do Senhor falar: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho lábios impuros, eu tenho erros, eu tenho defeitos, mas no meio dessa instabilidade no mundo, eu creio que tu és o meu Salvador. Eu creio que tu és o Deus poderoso sobre todas as nações da face da terra. E eu creio que o Senhor vai me trazer essa paz que excede todo entendimento. E quando nós enxergamos essa oportunidade de crescimento que Deus nos dá, a gente começa a crescer. Nós começamos a entender que o projeto do inimigo é exatamente desestabilizar você e eu. E alguns exércitos, quando nós entendemos a respeito de algumas guerras, nós temos vivido momentos de guerras espirituais. E quando nós entendemos que o exército, quando ele está começando a vencer uma guerra, às vezes ele não quer capturar esse inimigo e matar. Ele quer simplesmente aprisionar e ficar com esse prisioneiro ali cativo, escravo, como escravo de guerra. E assim nós percebemos que muitas das vezes o inimigo tem feito conosco, com muitas vidas. Ele aprisiona naquela mentira que ele plantou dentro do seu coração. Que muitas das vezes ele diz que você não vai conseguir, que você vai morrer no meio de uma pandemia, que o mundo vai entrar em guerra, em conflito, e aí nós começamos a ficar preocupados, desestabilizados, perdemos a nossa saúde mental. E é algo que o Senhor, ele te chama para restauração. Ele quer restaurar a tua paz. Ele quer restaurar o teu coração, sabe? Deixar a tua alma tranquila nele. Tem um salmo que fala assim, salmo de número 51, 10, e é o salmo da minha vida, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E é esse espírito que Deus vai gerar no teu coração. É esse espírito inabalável, que pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ter certeza que tu não serás atingido, porque somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E quando nós temos essa certeza, nós somos vencedores. Somos como aqueles soldados gaditas que lutaram com Davi. A junta de Davi ali abraçaram a causa e começaram a vencer as guerras. E nós não podemos acreditar nas mentiras que Satanás nos traz e que nos deixa escravos, prisioneiros. Eu não sei se foi uma perca. Muitas das vezes, nesse momento, nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas nós precisamos vencer em tempos difíceis.
As pessoas falam, pastora, não é fácil ser casada, é tão difícil o casamento. Mas ficar solteiro também é muito difícil. Ai, pastora, não é fácil trabalhar todos os dias, levantar, acordar cedo, eu fico muito cansado, eu fico exausto. Mas ficar sem o trabalho é muito mais difícil. Então nós precisamos entender que em todas as situações tem a parte boa e a parte difícil. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós nos tornamos como soldados gaditas. Repito, quem são os soldados gaditas? Um gadita valia por 100. O menor e o maior valia por 1000 homens. Então, quando você é cheio do renovo do Espírito Santo de Deus, você recebe esta força. E as pessoas olham para você e começam a te perguntar, mas o que você bebe? O que você toma? Que você tem tanta vitalidade? Você trabalha durante a semana, final de semana você está trabalhando na igreja, ainda faz isso, faz aquilo, tem disposição? A disposição vem do Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos dá esse renovo. Eu vejo o Senhor fazendo isso todos os dias, quando nós vamos nos entregando até Ele. Né? E a palavra do Senhor, ela nos ensina. Em João 8,32, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Nós precisamos entender que é o renovo do céu que vai nos fazer vencer em tempos difíceis. É a paz de espírito que vem através do Senhor que vai nos trazer essa tranquilidade. E quando nós vimos Deus falando, né? Quando ele no início falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós entendemos, né? A palavra semelhança no hebraico, ela vem de Dislen, significa Dislen. Significa projetar uma sombra. E nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Então, quem nós somos? Nós somos sombra de Deus. E para ser sombra, você precisa do quê? Eu, para ter uma sombra, tem uma sombra lá atrás. Mas aqui na minha frente tem o quê? Uma luz. Então, eu e você somos sombra de Deus. E para nós sermos essa sombra, nós precisamos da luz do Senhor nas nossas vidas. Então, quando essa luz vem, nós somos projetados. Nós projetamos a forma do nosso Criador. Isso é maravilhoso, isso nos faz vencer, isso nos faz sair da escravidão, né? E ganharmos territórios que muitas das vezes eram inalcançáveis. Nós reconhecemos a nossa limitação. Nós reconhecemos que somos limitados, né? Hoje nós estamos fazendo 21 anos de casados, né? E estamos aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito conosco. E nós vencemos tanta coisa, né? Nesse tempo tão difícil, passamos coisas tão difíceis, testemunhos assim maravilhosos, que se nós tivéssemos bastante tempo, nós poderíamos contar muitos. Mas nós temos visto que tudo isso que nós passamos contribuiu para o nosso bem. E hoje nós temos a certeza de que quando nós caminhamos, nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos com o Espírito Santo, através dele e por ele, porque para ele são todas as coisas. E a gente entende que ele tem nos sustentado. Tanto eu quanto o meu esposo, nós temos feito coisas que naturalmente nós não conseguiríamos. Naturalmente nós não conseguiríamos fazer. Porque o nosso corpo físico tem hora que dá aquela canseira, a gente não... O corpo pede, né? Aquele descanso. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, não, pode ir um pouquinho mais, eu estou contigo, vai, que eu vou te dar força, eu vou te fortalecer. E nós temos visto isso acontecer durante o dia a dia, em tempos difíceis. Quando nós passamos pelo Covid, foi uma situação assim bem difícil, porque o pastor Gilmar ficou muito bem, ele pega muito sol, então ele tem uma vitamina D no organismo dele fantástica. E todos os dias ele pega muito sol. Então o trabalho dele faz com que ele pegue sol todos os dias. Isso é muito importante. E eu trabalho fechada, em escritório, na igreja, e quando ele melhorou, eu me acometi com o Covid e eu fiquei muito mal. A primeira semana passei razoavelmente,
perdi 10 quilos na primeira semana. E quando comecei a entrar na segunda semana, eu já iniciei um quadro clínico muito difícil, fazendo uma pneumonia muito forte. E Deus preparou um médico para cuidar e acompanhar toda a minha situação. E fui piorando, de forma que eu realmente não estava vendo nenhuma esperança, né, de melhorar. Já estava na 3ª caixa de medicamento, e quando eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, eu não sei qual é o seu propósito, se o Senhor quer me recolher nesse período, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não gostaria de ir, mas se é da sua vontade que eu passe, né, para a eternidade, então o Senhor aquieta meu coração, aquieta minha alma, me dá essa paz. E tanto que eles estranharam eu falar, achar que eu ia morrer, porque eu estava realmente certa de que isso iria acontecer, porque eu estava muito mal. Mas eu não queria assustar muita gente, então eu fiquei quietinha, aguardando o parecer daquele que é dono da vida. E o Espírito Santo me direcionou a escutar, ligar o meu celular, que nem o celular eu conseguia ligar, e ouvir um louvor. E quando eu ouvi aquele louvor, a letra do louvor falava que o Senhor nos levava para o meio da tempestade, para que surgisse um arco-íris, para que a gente pudesse entender que havia uma aliança, que Ele estava comigo. E quando eu ouvi aquele louvor, eu tive a certeza de que eu não ia morrer. Eu tinha toda a característica de quem ia morrer, e dali eu iria para o hospital. Mas quando eu ouvi a resposta que o Espírito Santo me trouxe, eu fiquei muito feliz. E eu tinha certeza. E na 3ª caixa de antibiótico, eu comecei a ter os primeiros sinais de melhora. E para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui podendo testemunhar que o nosso Deus é Deus de milagre. A sepultura estava aberta, mas aprove o Senhor que ainda me desse um tempo para poder estar aqui compartilhando com você os momentos especiais de experiência com Deus, que nem sempre são os melhores. Nem sempre as nossas experiências com Deus que Ele nos dá são as melhores, mas eu quero dizer para você que em todas elas nós aprendemos, né, amor? Nós aprendemos bastante nessa, Muito né? bom. Amém, amados. Vencendo em dias difíceis, então, como minha esposa testemunhou, dias difíceis, mas com Jesus. Jesus fala assim que com Ele nós somos mais do que vencedores. Por esses dias nós estamos vivendo dias de muitos tentando decifrar o Apocalipse, qualquer acontecimento, Jesus está chegando, mas estão esquecendo que Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias. Então Jesus já está aqui conosco, e o cumprimento da palavra são detalhes. E Jesus começa falando assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por que não se turbe o vosso coração? Porque em dias difíceis, como estamos vivendo esses dias, a guerra na Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia, entristece o nosso coração, o coração de Deus já começa a afetar até nós aqui também, naturalmente, e muitos começam a se desesperar, mas Jesus convida a olhar para Ele, como o pastor começou lendo lá Mateus 24, Jesus também fala nesse capítulo: não se turbem, não se desesperem, amados, porque há uma guerra constante nessa terra. Nós somos soldados de Cristo, e o soldado, ele milita. Paulo fala: combati o bom combate, guardei a fé até o fim. E assim temos que ser nós, se guardar em Jesus, conhecer a palavra, que a palavra é a nossa arma, amados. Jesus disse, aleluia, que o inimigo da nossa alma, nós temos um inimigo dessa nossa alma. E quem que é o inimigo da nossa alma? É Satanás. A palavra inimigo e Satanás é a mesma coisa. Então nós temos um inimigo que está por aí com várias estratégias, o pai da mentira, contando muitas mentiras, usando a mídia ali na cabeça, colocando mentiras no coração, porque os olhos são janela da alma. Você está assistindo, está entrando no teu coração, e a boca fala que o coração está cheio. E Jesus traz um alerta: o inimigo espalhou por aí que muitos caminhos levam a Deus, mas é uma grande mentira, só tem um caminho, o caminho da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus
a não ser por mim, Jesus Cristo. Então eu quero te convidar, você aceitar Jesus de todo o coração. A palavra, Jesus disse, se com o teu coração, se teus ouvidos ouvirem, teu coração crer e com a boca confessar Jesus como único Senhor e Salvador, Ele tem salvação para você, ainda tem jeito para a tua situação. Você ainda pode vencer nesses dias difíceis, porque, mais uma vez, eu falo, Jesus disse, com Ele nós somos mais do que vencedores. E Ele diz assim ainda, na verdade vos digo, que se aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas porque eu vou para o meu Pai. Obras grandes, obras que estamos fazendo hoje, amados, através dessa internet, alcançando o mundo literalmente. Jesus, aqueles dias, estava alcançando Israel, o judeu Roma, ali local. E olha que obra grande se cumprindo a palavra, e tão maravilhosa, amados. Nós temos visto Jesus fazendo a obra. Ele não mudou, ele continua o mesmo Deus de Isaías, o Deus de Pedro, Paulo e João, que curou através dos seus discípulos, e ele é Deus de vivos e não de mortos, e ele continua aqui conosco, e ele quer continuar fazendo a obra através da nossa vida e da tua vida também, se você crê de todo o coração. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Se você amar Jesus, Jesus vai se manifestar na sua vida. E temos exemplos. Aqui na Missão Filadélfia da Aliança, nós temos um irmão que chegou em fase terminal de câncer, amados. E ele se apaixonou por Jesus. Foi tão maravilhoso. Ele falou, se eu morrer agora, pastor Gilmar, pastor Eliane, é lucro, porque Jesus é maravilhoso, porque ele nos dá a verdadeira paz interior, que o mundo não conhece, amados. Como a pastora testemunhou, passou os dias difíceis dela, e nós não ficamos só nos testemunhos dos outros. Temos aqui N testemunhos. A minha mão, ela foi esmagada por uma máquina, desfigurada. Naquele momento eu fui com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou, filho, profetiza. E naquele momento, com fé, eu profetizei nenhuma sequela. No homem natural, eu achava que ia chegar no hospital e ser tirado o resto do meu braço. Mas para a glória do Senhor, está aqui nenhuma sequela. Então nós vencemos com Jesus em tempos difíceis. E Jesus tem vitória para você, né, pastor? Com certeza, muitas vitórias. Temos tido muita experiência, Deus tem feito muitos milagres. E eu quero dizer para você que o Deus de milagres, ele não estava só naquele século passado da Bíblia, ele está hoje vivo e reinando eternamente. Como nós ministramos no início, ele ainda está no alto e sublime trono, mas ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele está aqui junto conosco, ouvindo esta palavra. Se você crê, verás a glória do Senhor. Então nós precisamos tomar posse. Para que o milagre aconteça, é necessário acontecer algo para que esse milagre possa ser executado. E muitas das vezes Deus quer fazer milagre, e quando o problema chega, a pessoa começa a murmurar. Então, ao invés de murmurar, comece a glorificar e comece a declarar, porque há poder nas suas palavras. Então, quando você vê o problema e você começa a olhar com um olhar espiritual e entender que Deus pode curar, que Deus pode restaurar, aí sim você vai começar a experimentar e você vai ter muitos testemunhos para contar a respeito daquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua história. Nós temos visto canceroso ser curado. O irmão foi curado. Casamentos serem restaurados, né? Nós temos visto milagres, pessoas que estavam no leito de morte, e Deus vai lá e arranca. Se nós formos falar dos testemunhos que nós temos aqui, acabei de falar dos casamentos, amor. Então, se a gente for falar que todas as situações, o dono do barracão, onde nós alugamos, onde é a igreja hoje, quando nós fomos buscar o local, ele estava com 1 mês de vida, diagnosticado pelos médicos, completamente desenganado, com leucemia em último estágio. Aí ele encontrou uma pastora carioca muito doida,
e falou para ele que existia um Deus que podia curá-lo. Ele arregalou o olho e falou assim: como assim? Eu não tenho mais jeito, eu tenho um mês de vida. Eu falei: senhor, pare de ficar declarando que o senhor tem um mês de vida, porque há poder nas suas palavras. Então começa a declarar que eu creio que eu posso viver, que o Senhor pode me restaurar. E comecei a ensinar aquele homem a respeito das coisas de Deus. Ele começou a gostar, ele começou a declarar, e Deus deu para ele 7 anos de vida. E não era vida de qualquer jeito, não. Ele estava morrendo, ele já não conseguia mais subir uma escada, ele já não conseguia dirigir, ele já não conseguia fazer mais nada. Ele estava esperando a morte. E quando ele ouviu a palavra, e a palavra entrou no coração dele, ele recebeu essa palavra, ele foi restaurado, não só das suas emoções, mas da sua saúde. Ele dirigia para a praia, um homem de 70 e poucos anos. Ele dirigia, ele pegava o carro, ia para a praia, voltava da praia, uma vitalidade que ele ficou como um soldado gadita. Então, é maravilhoso o que Deus faz conosco. E quando a gente toma posse e crê naquilo que Deus faz, né? E foi um testemunho lindo, porque ele começou a ver, a conhecer esse Deus, um homem que a vida inteira andou aí pelo mundo, fazendo um monte de coisas que não agradavam ao Senhor, e de repente ele começou a olhar para si, começou a se reconhecer, e reconhecer o Senhor Jesus como sendo o único e suficiente Salvador da vida dele. E hoje ele está na eternidade com o Senhor. Deus deu 7 anos de vida, mas de vida abundante, onde ele pôde construir, ele pôde viajar, fazer muitas coisas. Foram os melhores anos. Os melhores anos da vida dele foram os melhores anos. Então o Senhor, ele tem milagres para você. Ele tem coisas novas. A palavra do Senhor diz que ele é o nosso renovo, é o nosso socorro bem presente. Então não deixa a angústia te consumir. Não deixa o inimigo te aprisionar no seu problema. Você tem um problema? Eu também tenho vários. Mas eles não me aprisionam mais. Eles não comandam mais a minha alma, o meu coração. Então nós precisamos aprender a caminhar em Deus. E quando você caminha em Deus, você tem paz. E é isso que nós gostaríamos de passar para vocês nesta noite. Que vocês possam conhecer o Espírito Santo. Ele é lindo. Ele nos dá paz. Ele nos ensina a respeito do perdão, que é uma ferramenta maravilhosa. Quando nós perdoamos, nós somos alcançados, nós somos curados em nossa alma, porque é difícil a gente entender que precisamos perdoar. Pastora, você não sabe o que eu passei. Você também não sabe o que eu passei. E eu pude perdoar cada situação. Então, independente do que você passou, do que você tem passado, o perdão, ele é transformador. Então, comece liberando esse perdão. Amém? Amém. Amados, para finalizar. Amém? Enquanto Amém. a pastora falava ali, o Espírito Santo ministrou meu coração, fazer uma oração profética para você que está nos assistindo, assim como Isaías foi tocado com brasas vivas do altar. A palavra do Senhor que foi ministrada, ela é brasa viva. Então, você está fazendo essa oração, em seguida já passando para o pastor Alecrim. Amém, amado? Pastor Gilmar. Oi. Pastor Gilmar, eu estou aqui ligadinho, ouvindo, né, toda a programação. Conforme eu disse, quero dar todo o tempo para vocês, e assim eu fiz. Mas a pastora Eliane, lá no começo, falou uma coisa: vamos orar pelo pastor Alecrim, pela coluna dele, coisa e tal. O que mais me encantou, uma das coisas que mais me encantou quando nós conversamos ali no parque, foi vocês falarem de algo que eu vivo, que eu creio, que eu abraço, que eu me alegro, que foi, o relato de vocês, a manifestação do poder de Deus no ministério de vocês. Olha, meus amados, o que eu vou falar, não estou falando para vocês, vou falar para os nossos ouvintes. Deus continua operando. Amém. Deus continua fazendo milagre. Está aí a pastora. Deus continua curando como Ele curou no passado. Só que Ele cura quem quer no momento que Ele quer. Então, eu creio no poder da oração. Eu creio em milagres. Eu creio no nome de Jesus. Então, pastor Gilmar, ore para que Deus ministre cura, milagres,
que só Ele sabe. Nós não sabemos quem vai ouvir, aonde vai ouvir, mas eu creio que através da sua oração, pastor Gilmar, Deus vai curar. Um dia na eternidade, nós vamos saber quem foi curado pela sua oração aqui no programa O Evangelista. No nome de Jesus, há poder hoje e até o fim dos nossos dias. Pastor Gilmar. Amém. O Senhor Jesus disse que em nome dele imporemos as mãos, e iremos os demônios, curaremos os enfermos e ressuscitaremos os mortos. Então eu creio que essa mão aqui é uma mão sobrenatural hoje. É aquela que foi profetizada, que o Senhor me deu autoridade de profetizar. Então, em nome de Jesus, estendo minhas mãos agora sobre a tua vida, você seja tocado agora, onde tiver uma opressão maligna, um demônio ordeno que bata em retirada, que sai desse lar, esse demônio de separação, de intrigas, de miséria nesse lar, que sai em nome de Jesus Cristo. Esse que está num leito clamando ao Senhor, ouve o coração que clama, meu Deus, em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, com teu poder, meu Deus, trazendo vida, renovo, ressuscitando, papai, não somente naturalmente, mas sonhos também ressuscitarão. Em nome de Jesus, eu creio, papai, que grandes coisas estão sendo liberadas no céu, que todo atrapalho maligno estava segurando as bênçãos que os filhos chegar, a aposentadoria, a causa da justiça. Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que essa palavra, enquanto foi ministrada, houve cura, renovo e transformação. Receba essa palavra de vida em nome de Jesus. Amém. Nós oramos também pela coluna do pastor, Senhor. Sim, Alecrim, Pai. Visita ele agora, Pai. Vai passando, Senhor, com o teu bálsamo de Gileade sobre o teu servo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai repreendendo, Pai, toda enfermidade, toda dor articular, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Toma posse da tua vitória. Tomo posse. Muito obrigado, pastor Gilmar. Feliz o dia, aquele domingo em que nos conhecemos ali no parque. Foi algo de Deus, realmente. Eu falei com a minha esposa, você não ficou perto de mim, você perdeu a bênção. Eu conheci um casal maravilhoso, conheci uma carioca e conheci aqui uma pessoa aqui da região. Deus abençoe vocês. O meu abraço para toda a igreja de vocês, tá bom? Cada um dos discípulos, cada um dos servos. Por favor, compartilhe o nosso programa. A gente não está aqui querendo fama, absolutamente. Nós queremos que essa mensagem seja repassada a milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Hoje eu tive o privilégio de fazer um contato com um missionário em Lima, no Peru. Eu espero ainda hoje conversar com ele para pedir para que ele venha participar aqui do nosso programa. Deus abençoe vocês, rique abundantemente. Muito obrigado. Tá bom? Eu conheci o pastor Alecrim. Venha nos visitar. Ok. Amém? Ok. Deus abençoe grandemente. Eu vou passar para o Paulo e vai entrar com os nossos comerciais. E Paulo, já fica o nosso encerramento. Amanhã, permitindo Deus, aqui estaremos com a pastora Luz. Ela que é a minha nova pastora aqui na Igreja Batista Cidade Jardim. Deus abençoe a todos. Venha agora os nossos comerciais. Mas já declaramos encerrada aqui a nossa participação. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições.
Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes. Oi, amigo, você tem um mercadinho? Você tem um hortifruti? Ou você trabalha com venda de água de coco na rua? Então eu indico para você distribuidor de coco Paris. Você pode fazer um pedido pelo telefone 966842183, 966842183, distribuidor de coco. Este é o meu respirar, este é